porque na Libertadores, Abel e Felipão se reencontrarão, cada um no seu lado. E o Atlético Paranaense, antes disso, tem Copa do Brasil. Recebe hoje o Flamengo lá na Arena da Baixada. E o nosso repórter Bruno Henrique vai trazer as informações. Olá, Bruno! Não vai jogar não, Bruno? Oi, Renata. O Atlético informou em seu site oficial que os ingressos para a partida contra o Flamengo hoje pela Copa do Brasil às 9h30 da noite na Arena da Baixada estão todos vendidos. É sinal de casa cheia e não para por aí. As entradas para o setor visitante também foram vendidas. Com isso, a Arena da Baixada vai ter finalmente um público recorde nesta temporada. Vamos falar um pouquinho do time? O Felipão tem desfalques. Orihuela e Vitor Roque já disputaram a competição por outros clubes, além de Alex Santana, que não foi inscrito a tempo. Mas não para por aí. Christian, Marlos e Cirino também estão fora por problemas médicos. O provável time para enfrentar o Flamengo hoje deve ter Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Fernandinho, Hugo Moura e Terans. Aí na frente, Canóbio, Coelho e Pablo. É um jogo diferente, é um jogo que vale uma classificação para a Copa, semifinal da Copa do Brasil, um jogo que jogamos em casa, um jogo que jogamos com outros atletas, alguns jogadores que são mais especialistas nessa bola aérea. A preparação foi muito boa, estamos preparados para fazer um grande jogo mentalmente e tecnicamente contra uma grande equipe, então manter o foco, os pezinhos no chão como a gente está mantendo e bora lutar por essa classificação aí. Esta é a 7ª decisão de mata-mata nos últimos 9 anos. Na Copa do Brasil, por exemplo, essa é a 4ª temporada seguida que os times se cruzam. O Furacão eliminou o Flamengo nas quartas em 2019 e na semifinal no ano passado. Com o 0-0 no jogo de ida, quem vencer a partida hoje avança para encarar São Paulo ou América Mineiro. É com você, Renata. Boa, obrigada, Bruno Henrique, pelas informações do Atlético Paranaense, que é um time muito cascudo em mata-mata. É uma equipe que segue viva na Libertadores, disputa a Copa do Brasil, segurou o Flamengo no Maracanã num 0-0 e poderia, inclusive, ter voltado com uma situação mais confortável se o Gabigol e o Arrascaeta, de repente, tivessem sido expulsos, não é? Que era uma coisa que muita gente pediu e não aconteceu. E agora é na Arena da Baixada, é outra história. Mas o Flamengo está muito forte também, Denilson. É um confronto completamente em aberto. O Flamengo, dos últimos 5 jogos, ganhou os 5 jogos e dos 5 jogos do Atlético Paranaense, acho que ganhou só 2. Perdeu 3 jogos dos 5. Então, assim, animicamente, obviamente, o Flamengo está muito melhor. Tecnicamente é um time, acho que mais preparado, mas o que vem fazendo o Atlético Paranaense com o Felipão é plausível demais, assim. Os jogadores estão se dedicando ao máximo, em algum momento estão propondo o jogo. Eu falei aqui, acho que na semana passada, na sexta ou na quinta-feira, que eu fiz aqui uma reverência aqui ao Fernandinho. Parece que está no Atlético Paranaense já há bastante tempo. Ele está com liberdade, ele está fazendo o time jogar. Então, parabéns ao profissionalismo do Fernandinho. E é um jogo bem complicado para o Flamengo. Veio direto do Manchester City, estava jogando em grande forma e mostrou que a idade para alguns atletas realmente não pesa, né? E também chegou a capital paranaense com Gabigol e Arrascaeta liberados pelo STJD. Ufa, hein? Em solo curitibano, tudo pronto para decidir vaga nas semifinais da Copa do Brasil. No papel, um time bem diferente daquele da partida de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Agora é força máxima. A goleada em cima do Furacão no fim de semana embalou o Flamengo no Brasileirão. Na vice-liderança da competição, a equipe tem confronto direto domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Se vencer, a diferença cai para 6 pontos na tabela. O maior responsável pelo bom momento da equipe é Dorival Júnior. O treinador assumiu o clube na 11ª rodada do Brasileiro. Um Flamengo que estava desacreditado era o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A própria situação em que estávamos, há 2 meses atrás, hoje um pouquinho melhor, graças a Deus. Mas você se desafia a todo instante. Essa é a verdadeira posição de um profissional. E tendo que enfrentar toda e qualquer situação, tendo que encontrar caminhos. E eu tive aí pelo menos umas 6 ou 7 equipes na minha carreira, onde nós tivemos que fazermos trabalhos de recuperação. E graças a Deus eu acho que
foram resultados importantes, tirando equipes também tão importantes quanto de situações bem complicadas. O Flamengo de Dorival não perde há 10 jogos. Nesse período, só sofreu 2 gols. Mais tarde, tem mudanças na defesa e no meio de campo. O zagueiro Davi Luiz foi expulso no primeiro jogo por ofender o árbitro. O volante Thiago Maia levou o 3º cartão amarelo. A boa notícia para os flamenguistas é que Arrascaeta e Gabigol foram absolvidos pelo STJD, pelos lances polêmicos da primeira partida. Esse é o 4º ano consecutivo que os rubro-negros se enfrentam no torneio. O Flamengo vai a campo com Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira formam a dupla de zaga e Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio de campo, Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Gabigol e Pedro. O primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, ele pode ser goleado pelo último colocado da competição. Isso já aconteceu várias vezes, em muitos momentos. Então, cada partida tem uma história. Você pode fazer 3 partidas ou 5 em sequência com a mesma equipe. Você terá jogos equilibrados, dificílimos, com pequenos detalhes definindo a sorte para um lado ou outro. Dorival Júnior tem uma Copa do Brasil no currículo. Ganhou pelo Santos em 2010. O treinador está sonhando em conquistar um título nessa 3ª passagem pelo Flamengo. No torneio nacional, ele sabe bem quais serão as dificuldades. Principalmente porque do outro lado tem um técnico copeiro. Felipão está em busca do penta. Felipão tem poucas conquistas no mundo para a gente poder questionar um cara como esse. É uma referência para todos nós. É um treinador que foi meu treinador. Tenho o máximo prazer em dizer isso. Eu acho que só a história que ele tem já mostra o que pode ser, vir a ser o próximo jogo. No Maracanã, tudo igual, 0-0. Hoje, na Arena da Baixada, quem vencer fica bem mais próximo dela. E embolsa 8 milhões de reais. Nossa Senhora. Felipão, o dinheiro é legal, mas a classificação é melhor ainda, não é? Uma competição tão importante quanto a Copa do Brasil. Pensar numa vaga já direto para a Libertadores do ano que vem. Agora, tá afunilando, Denilson. Tá. Pensa o seguinte, Reta final já. Olha quem tá na disputa, só grandes times, equipes que mostraram competência. O Atlético Goianiense não é só na Copa do Brasil, tá classificado na Sul-Americana, então tem que valorizar sim. Agora, não vai ser fácil para ninguém. Eu tenho certeza que a classificação vai ser vendida com muito suor, com muita garra. Não acho que vai ter um jogo de goleada, tranquilidade. Não, tá doido. Ainda mais você falou aí da classificação na Libertadores e da forma que foi no último minuto. E aí os jogadores internamente, o Felipão também tem essa filosofia de resgatar esse sentimento, né, de como foi aquela classificação, na raça, na vontade, na entrega, na união dos jogadores. Falei aqui, por exemplo, do Fernandinho, um outro cara que vestiu a camisa de uma forma tão expressiva, que é o Thiago Heleno, que tem jogado muita bola, o Thiago Heleno. O Pedro Henrique também, o zagueiro. Enfim, o time do Atlético Paranaense é um time muito bom, é experiente. A maior parte desses jogadores estão acostumados a esse tipo de decisão, a esse tipo de jogos grandes. Então, desses confrontos que a gente tem aí de quartas de final de Copa do Brasil, acho que é um dos mais, se não é o mais equilibrado, tá dentre eles. Até que ponto a goleada, mesmo times reservas, pode influenciar no jogo de hoje? Nada? Nada, Loirão, para mim. Não tem influência, é uma outra competição, é um outro sentimento. Um time reserva, e óbvio que ficou muito claro ali a diferença, né, do time 2 da equipe do Flamengo para o time reserva do Atlético Paranaense, mas nesse caso não tem influência